consequência do pecado original, vamos tomar a coisa um pouco mais adiante, eu quero deixar bem explicado. Homem, quando Deus criou Adão, quando ele tomou uma costela de Adão e dessa costela fez nascer Eva, quando ele pôs, portanto, no paraíso terrestre o primeiro casal, eles não tinham inclinação para o mal. Eles eram bons e tinham uma saúde perfeita, eram muito agradáveis de apresentação, de porte, eles tinham domínio sobre todas as coisas da natureza, a vida era um encanto, a terra era um paraíso. Daí vem a palavra paraíso. Bem, Adão e Eva pecaram, como os senhores sabem. No momento que eles pecaram, a natureza humana passou a ser propensa ao mal. E o mal passou a ser apetecível pelos homens. Quer dizer, uma porção de inclinações más nasceram nos homens, fazendo com que a ação má parecesse gostosa e fosse duro e difícil um homem dizer não a si mesmo e não praticar a ação má que ele estava querendo. Então, por exemplo, em matéria de pureza, os homens começaram a desejar a impureza. É duro e difícil a um homem vencer a sua pureza. É um sacrifício, ele tem que fazer sacrifício, senão peca mortalmente. E é claro, quando eu digo homem, digo a criatura humana em ambos os seus sexos. Bem, o homem pode ter preguiça, por isso não querer trabalhar. Ele então pensa em roubar o que é dos outros. É um antecessor, mais ou menos remoto, dos atuais invasores de terra. Bem, ele pensa em invadir o que é dos outros, em se apossar do que é dos outros. Bem, ele rouba. É duro trabalhar quando a gente tem preguiça. E é duro não roubar quando a gente vê que o outro é mais fraco e que a gente pode tirar dele sem defesa aquilo que ele tem. É um velho, uma velha, a gente tira e está acabado. É duro não fazer. O homem tem inclinação para fazer coisas dessas. Mas é preciso travar uma batalha interna. Essa batalha é dura. Assim, todos os 10 mandamentos da lei de Deus são duros de cumprir. E o caminho que leva ao céu é um caminho duro. Os homens serão bons na medida em que eles estiverem resolvidos a seguir essa lei, esse caminho duro, por amor de Deus. Deus, vós mandais. É duro para mim, mas eu faço. Se o homem não quer fazer o que é duro, se ele quer ter uma vida mole, ele fará ação má. Não há um homem que não tenha inclinação para algum tipo de ação má. Em geral, para vários tipos de ação má ao mesmo tempo. Bem, o resultado é que, enquanto os homens têm amor ao sacrifício, gostam da vida dura, não é por achar gostosa, não. É por achar que deve ser. Tem coragem e tem espírito de sacrifício, espírito de renúncia, espírito de cruz. Querem seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, sofrer para seguir a lei dele. Como ele se imolou por nós, da mesma maneira, esses homens têm coragem e eles são bons. Aí existe moral. Porque então todos cumprem os mandamentos. Quando não existe esse espírito de cruz, os homens acabam não sendo morais, são imorais, porque não cumprem os mandamentos. Agora, uma vez que a gente começou a não cumprir o mandamento, é uma derrocada, porque é outro, e aquilo vai. O que é que aconteceu? Que na Idade Média não eram todos bons, mas a generalidade, a maior parte das criaturas humanas tinha piedade e tinha espírito de cruz. Eles levavam vida dura, combatiam os mouros, combatiam os sarracenos, combatiam os hereges. Eles trabalhavam, mas trabalho de sol a sol, difícil. Eles construíam prédios e castelos e igrejas que davam trabalho de espantar. A gente não compreende como aquela gente fazia aquilo. A vida deles era dura, mas sobre eles pairava a graça de Deus. Eles eram bem organizadas, os lares eram alegres. A prosperidade começava a nascer por toda parte, a civilização brilhava, porque eram piedosos, tinham fé e tinham espírito de sacrifício. A partir do século XVI, começou uma grande revolução contra a igreja. Foi decaindo, com o protestantismo, foi decaindo
o espírito de sacrifício dos homens. Com a Revolução Francesa, isso se acentuou muito mais. Com o comunismo, ainda muito mais. O comunismo o que é que prega? Prega uma ditadura de ferro dentro da qual tudo quanto é pecado é lícito. Quer dizer, amor livre, tudo quanto é coisa ilícita é lícita. Toda a proibição está proibida. Toda a ação mais está permitida. Resultado, a pobreza do comunismo. Resultado, a incapacidade de produção, incapacidade de progresso. Por isso a gente toma, por exemplo, na Alemanha, está dividida pelo Muro de Berlim. De um lado tem uma prosperidade assustadora, assombrosa. Do outro lado tem uma miséria que é tremenda. As pessoas passam pelo muro de vez em quando para pedir esmola do outro lado. Porque é gente que peca, que não trabalha, que não economiza, que leva a vida na preguiça, na moldorra, porque não tem mais fé e porque a lei do Estado favorece o pecado. É a lei comunista. Acabou-se. Nós, do lado de cá, nós não estamos na cortina de ferro. Mas nós temos uma coisa tremenda. É que o tempo inteiro a televisão aconselha a vida mole. A televisão não faz outra coisa senão convidar as pessoas por prazer. É o tempo inteiro. A televisão não faz outra coisa. O resultado, as pessoas, o tempo inteiro que estão em casa, estão ouvindo a televisão. Estão tendo aquele desejo de prazer, de prazer, de prazer. A vontade de sacrifício desaparece. Os sacerdotes deveriam pregar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo apóstolo diz isso. Eu não sei pregar a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Difícil para a prática da virtude. Não se fala mais disso nas igrejas. Só se fala de revolução social. Tudo vai mesmo ao léu. Pergunta para qualquer sacerdote, salvo as raras exceções. Tal traje é proibido? Não, não é nada. Tal oração é proibida? Não, não é nada. Tudo é permitido. Tudo é permitido para levar a vida mole. O resultado é que tem que haver uma degringolada. Me pergunta o senhor Linaldo de Itaquera, me esqueci de ler o nome dos dois anteriores. O senhor Linaldo de Itaquera me pergunta onde é que isso vai parar. Eu também me pergunto. Eu acho que Nossa Senhora de Fátima indicou o caminho. Na revelação dela às 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, ela indicou bem o caminho. Se os homens não se converterem, haverá uma punição tremenda e um grande número de nações vai desaparecer. Depois, o coração imaculado dela triunfará. Quer dizer, os homens tomam um juízo e voltam de novo para a lei de Deus. Nós estamos caminhando para o castigo. Pensamos a ela que depois do castigo caminhamos para a lei de Deus. Agora é uma pergunta do senhor Manuel. É preciso um Papa, como foi São Pio X, no começo desse século. Ele encontrou uma heresia tremenda, chamada modernismo. Ele publicou um documento contra essa heresia, tremendo também, chamado Dominici Pacem Egregis. Pacem Dominici Egregis. Bem, nessa encíclica, ele não só ensinou qual era a verdade, mas ele excomungou alguns leigos e alguns padres com penas tão tremendas que um padre romano chamado Bonaiuti havia uma excomunhão chamada excomunhão vitando. Essa excomunhão, quem passasse perto dele na rua e soubesse que ele estava excomungado com essa excomunhão, tinha obrigação de mudar de calçada. A verdade é que enquanto São Pio X morreu, viveu, essa heresia ficou engarrafada. Depois, parece que ela ressuscitou e deu na que nós temos hoje. Mas os senhores compreendem bem o que é a situação de um Papa se ele encontra esse matagal. O que é que ele tem que fazer? Cortar e cortar e cortar. É a Nossa Senhora que ajude a Santa Igreja. Ele terá feito de acordo com o que pensa o senhor Manuel. Por mais que ele corte, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. É preciso separar o joio do trigo e tocar a vida para frente. João Paulo II fez um documento a respeito da teologia da libertação. Aqui algumas perguntas sobre essa teologia. O documento, eu não tive tempo de ler assim minuciosamente, devo acabar o estudo do documento hoje à noite.
Mas o documento me parece um documento bem feito, anticomunista. Bem, se ele puser punição em quem não seguir esse documento, ele pode ganhar a batalha. Se não puser, continua a crescer o erro do mesmo jeito. Nós estamos vendo. Isso não faz senão crescer. Ainda continua verdadeira a frase final do Sr. Manuel Gonçalves: as portas do inferno não prevalecerão. Como é que Nossa Senhora resolverá o caso? Não sei. Mas a Igreja Católica vencerá. Disso eu estou bem certo. Uma pergunta do casal Ângelo e Edalcime: que futuro religioso o senhor vê para esses jovens adolescentes e até mesmo adultos que participam de bailes nos salões paroquiais, diante das imagens dos santos que foram retiradas da igreja, e até mesmo quando o padre e as freiras dançam? Eu compreendo que para esses jovens seria muitíssimo melhor que o padre e a freira dessem bom exemplo, que o salão paroquial não tivesse dança e que fosse tudo direito. Eu compreendo isso, é natural. Mas Deus nunca abandona a criatura. E um jovem assim, quando ele está tão desajudado, está no próprio salão paroquial, ele encontra um convite para o pecado, um jovem assim tem a graça de Deus que lhe faz ver que isso não está direito e que o convida a sair do salão paroquial. Como é pela consciência. Deus fala no interior de nossas almas sem que nós saibamos por quê. Como, quer dizer, porque sabemos, mas como, não sabemos. Mas ele fala. Por que os senhores estão aqui? Os senhores estão aqui porque a graça lhes falou. Em certo momento os senhores viram coisas que os senhores acharam que não estava bem. Os senhores disseram: eu não vou estar de acordo com isso, eu vou protestar, eu vou me organizar. Os senhores se encontraram uns aos outros, formaram grupinhos. Um dia um rapaz da TP chegou a um desses grupinhos e começamos a nos encontrar e fazer amizade. Bem, como é que foi feito isso? A graça de Deus falou no íntimo da alma dos senhores. Todo esse pessoal que peca, infelizmente, dói dizer, tem culpa. Porque se não tem culpa, tem Deus culpa. A culpa é de alguém. Ou Deus o abandonou, ou ele não ouviu a voz de Deus. Ora, Deus não pode ter culpa, logo a culpa é dele. A gente pode ter muita pena, pode rezar por ele, pode oferecer sacrifício por ele, é outra coisa. Culpa tem. A minha resposta parece severa, é para os que querem as soluções sérias que nós falamos. É isto.